Paz e para os irmãos. Cardeais. Cardeal. Cardeal. Eles nos pediram para nós fazer mais um vídeo falando sobre essa questão da descendência da serpente e da descendência de Adão. E aí eu coloquei aqui alguns versículos que eu não vou ler todos, porque, inclusive, tem até 2 vídeos já que eu lancei falando sobre isso. Mas aí é bom a gente fazer novamente, né? Porque sempre tem algo a mais para nós aprender com respeito à palavra do Eterno, com respeito a essa doutrina, principalmente com respeito a essa doutrina. Por quê? Porque se nós formos no YouTube, o cristianismo aí, eles vão dizer que nós estamos pregando heresia. Isso aí não está nas escrituras, que não existem os filhos da serpente. Eles vão dizer que toda a humanidade é filho de Adão com Eva. Mas as escrituras nos mostram que não é dessa forma. Existem os filhos de Adão com Eva e existem os filhos de Eva com a serpente. Que, na verdade, hoje, se a gente for pesquisar, nós vamos ver que os filhos de Eva com a serpente são os ímpios. É o joio, é o bode. Tem uma diferença. E muitas pessoas não conseguem entender isso. Por que não conseguem entender? Porque o cristianismo entrou em apostasia, se desviou de todas as verdades que os apóstolos ensinaram, eles desviaram. Então, as palavras que os apóstolos ensinaram, as doutrinas que eles ensinaram, se tornou loucura hoje para o cristianismo. É tanto que nós que cremos hoje no nome Yahshua, somos considerados como uma seita para o cristianismo. Somos considerados como herege para eles. Para eles, nós somos pessoas hereges, que pregam heresias. Mas por quê? Porque o raciocínio deles se tornou tardio para poder entender essas revelações do Eterno. Se nós formos mostrar para eles que não existe trindade, eles vão dizer que nós estamos loucos. Se nós formos mostrar para eles que o nome Jesus significa porco, que o nome Jesus é um nome de blasfêmia, eles vão dizer que nós estamos loucos. Então, todas essas doutrinas que nós ensinamos hoje são revelações do Eterno, mas para eles se tornou heresia. Por quê? Porque eles não cresceram espiritualmente para poder receber essas revelações que o Eterno tem dado para nós. Mas quando a pessoa ganha um entendimento, ele vê que é muito claro essa doutrina. Não só essa aqui, mas todas essas que eu falei, que é a Trindade, o nome Jesus, está tudo comprovado com documentos. Tudo que nós falamos, nós mostramos com documento. É tanto que nós vamos ler aqui alguns versículos, vamos usar algumas fotos aí, algumas coisas para mostrar para os irmãos que não é nada da nossa cabeça, tudo é baseado dentro das Escrituras. E quando a pessoa tem o entendimento correto, ele consegue entender isso mais claro do que uma água cristalina. Então, eu vou estar lendo aqui para os irmãos mais uma vez, Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Aí nós vamos ver, mais uma vez, que existe o bode e existe a ovelha. A ovelha nunca vai virar bode. E o bode nunca vai virar ovelha. Cabrito nunca vai virar ovelha e ovelha nunca vai virar cabrito. Joio nunca vai virar trigo. E trigo nunca vai virar joio. O ímpio é ímpio. O justo é justo. Existem os filhos da serpente e existem os filhos de Adão com Eva. Existem os filhos do Criador e existem os filhos de Satanás em cima da terra. Então, é isso que nós vamos ver mais uma vez nesse estudo. E aí também eu quero estar mostrando aqui, mais na frente eu vou estar mostrando, o porquê que existe hoje pessoas da pele clara e porquê que existe pessoas da pele escura, porquê que existe pessoas negras. Porque o cristianismo, eles não têm coragem de falar, e não consegue, e sempre a própria escritura nos explica de onde surgiu a cor, as pessoas de cor da pele negra e as pessoas da pele clara. Apesar que a questão da pele, eu vou mostrar para os irmãos, que não influencia na questão da salvação hoje. Por quê? Porque as pessoas se misturaram. As pessoas se misturaram. Então, hoje, tem pessoas brancas que não vai ganhar salvação e tem pessoa negra que vai ganhar salvação. Tem pessoa negra que não vai ganhar salvação e tem pessoa branca que vai ganhar salvação. Aí eu estou explicando sobre essa questão. Mas vamos lá. Gênesis 3, versículo 1, o Eterno diz assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo. Aqui o Eterno já começa falando que a serpente não era um réptil, era um animal. A serpente
andava em pé, era um ser ereto, andava em pé, tinha perna. Então, quando nós falamos que Eva teve um filho com a serpente, o pessoal do cristianismo aí já ataca logo dizendo: mas como é que uma cobra vai ter relação com a mulher? Só que a primeira coisa que eles têm que ver que não era um réptil que rastejava pelo chão. Ela andava em pé. É tanto que a Escritura falou, o Eterno falou: você da agora para frente vai rastejar. Quando o Eterno lançou a maldição sobre ela, que ela passou a rastejar. E outra, a serpente falava. Não é igual o papagaio que fala repetido, só de ouvir a pessoa fala. Não, o papagaio ele repete, mas ele não tem raciocínio. A serpente tinha raciocínio. Igual o homem, ela dialogou com Eva. E ela dialogou e ainda seduziu. Aí tem pessoas que vão dizer: mas a serpente falou porque o Satanás entrou nela. Não, a Escritura não está falando isso, não. A Escritura está falando que a serpente era o animal mais astuto que o Criador tinha feito. Então, aí diz assim: ela disse à mulher, então disse: vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? Olha ela indagando aqui, ó. Então, ela começou a seduzir a Eva. Então, ela tinha raciocínio, ela era inteligente, astuta, e falava, dialogava, andava sobre as pernas. Então, ela era semelhante ao homem. Agora, não me pergunta por que o Eterno fez um animal desse astuto lá no Jardim do Éden, que eu não vou ter a resposta 100% para vocês. A questão é que está lá. Que ela andava, que ela falava e que ela seduziu Eva. E depois enganou ela e ela caiu em transgressão. Nós vamos ver tudo isso aqui dentro da Escritura. Eu acredito que o Eterno permitiu isso acontecer, porque, é igual eu falei naqueles outros vídeos, eu creio que o Eterno usou o homem como uma ratoeira para prender Satanás no homem. Satanás entrou para dentro do homem através da árvore do conhecimento do bem e do mal e através da serpente. Ele danificou a criação do Eterno. Aí Satanás ficou preso no homem. Porque se Eva tivesse comido da árvore da vida, o Eterno, através de Yalxa, entraria nela e depois em Adão. Mas ela comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida representa Yalxa. A árvore do conhecimento do bem e do mal representa Satanás. É tanto que nós já fizemos um estudo aqui falando sobre isso, lá no livro de Ezequiel, fala da árvore que estava no Jardim do Éden, que era mais formosa do que todas as outras árvores ali, está falando de Satanás ali. Então, o que acontece? A serpente seduziu Eva. Só que essa sedução aqui, ela não está relacionada só com a questão de comer do fruto. Não é simplesmente comer do fruto ali, não. Ela pode até ter comido do fruto ali, mas vai muito além de comer do fruto. O pecado de Eva foi o pecado de traição, foi um pecado de adultério. Ela abandonou Adão e foi após outro. Então, o pecado de Eva foi o pecado de adultério. O primeiro adultério aconteceu no Jardim do Éden, quando ela foi após outro, quando ela deu ouvido à serpente. Por isso que aqui no versículo aqui, ó, o que ela vai dizer aqui, ó? Gênesis capítulo 3, versículo 13. E ao disse a mulher: que fizeste? E a mulher respondeu: a serpente me seduziu e eu comi. Então, o que aconteceu aqui? Houve uma sedução. Aí, igual eu falei naqueles outros vídeos, tudo. A palavra sedução está relacionada quando um homem seduz uma mulher. E aí você vai lá no livro de Timóteo, capítulo... Deixa eu pegar aqui o versículo. Timóteo, capítulo... Primeiro eu vou ler 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Receio, porém, que como a serpente seduziu Eva por sua astúcia, vossos pensamentos se corrompam, desviando-se da simplicidade devida ao machia. Aqui o apóstolo Paulo, apóstolo, torna a usar a palavra seduziu. Ele não usa a palavra enganou. Quando nós chegamos no livro de Timóteo, aqui, ó, Timóteo, capítulo 3, versículo 11, ele diz assim:
Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E não foi Adão que foi seduzido, mas a mulher que seduzida caiu em transgressão. Então, o que aconteceu? Eva ela não foi simplesmente enganada, ela foi seduzida e depois enganada. Então, a palavra seduzida aqui está relacionada com o homem seduzindo a mulher. Então, o que aconteceu? Além dela ter comido do fruto lá, a serpente seduziu ela e ensinou para ela o sexo. Eva era virgem. Eva era virgem. Eva e Adão não conheciam a questão do sexo. Ela era virgem. Quem ensinou para ela o sexo foi a serpente. Não foi Adão. Adão também não conhecia o sexo. É tanto que os dois andavam nu. Mas quando os dois praticaram o ato sexual, aí a Escritura fala que eles correram e cobriram as suas partes íntimas. Eles perceberam que estavam nu. Por quê? Porque haviam acabado de praticar sexo. Então, quem apresentou o sexo para Eva não foi Adão, foi a serpente. Quem tirou a virgindade de Eva não foi Adão, foi a serpente. Então, quando a serpente ensinou o sexo para Eva, ela foi lá e apresentou o sexo para Adão. Aonde é que a gente consegue ver isso também com mais clareza? Livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 19. Lá diz assim, ó, os irmãos prestem atenção, lá diz assim, uma mulher adúltera, ela come, limpa a boca e diz, não cometi mal algum. Olha o que está escrito em Provérbios 30, versículo 19. Uma mulher adúltera, uma mulher que traiu o seu marido, come e limpa a boca e diz, não cometi mal algum. O que Eva fez? Cometeu adultério. E ela fez o quê? Comeu. Então, o livro de Provérbios está comparando a palavra comer com sexo. É uma metáfora. Então, o livro de Gênesis está cheio de metáfora. Por isso que os líderes das denominações e os crentes que estão dentro das denominações não conseguem entender, porque não conseguem receber as coisas espirituais que vêm do eterno. É muito profundo para eles. Para eles é uma loucura Eva ter traído Adão com a serpente. Isso para eles é loucura. Expira o cabeção, fica louco. Você está louco, isso é heresia. Mas está tudo aqui. Provérbios 30, versículo 19. Uma mulher adúltera, ela come, limpa a boca e diz, não fiz mal algum. O que eu tenho querendo dizer? Uma mulher adúltera pratica sexo com outro homem, comete adultério. E aí tem tradução que Davi fala assim, a mulher adúltera, ela comete sexo, toma um banho e diz, não fiz nada de errado. Tem tradução que traduz assim. Então, o que Eva fez? Ela comeu, ela praticou o sexo com a serpente. E não adianta as pessoas quererem rupiar. Está aqui com toda a clareza, aqui, várias passagens. Nós vamos até olhar algumas aqui. Não vou ler todas, não, porque senão vai ficar complicado. Mas o que aconteceu com isso aí? Por que aconteceu isso? Porque, igual eu falei naqueles vídeos lá, Satanás queria trazer os seus filhos para cima dessa terra. Mas como ele não podia ter relação diretamente com Eva, ele usou uma serpente. Então, aquela história que o povo conta, que os anjos abandonou o céu e desceu para a terra e teve relação com mulheres, Gênesis 6, nós vamos ver aqui que não tem nada a ver. Anjos não praticou sexo com mulher nenhuma. Essa questão do livro de Enoque está totalmente fora. Anjos não abandonaram o céu e não vieram para a terra ter relação sexual com mulher. Isso que é heresia, isso não existe, não. Anjo não abandonou o céu, não veio ter relação sexual com mulher, coisa isso, não. Por que eles falam isso? Porque lá fala que nasceu os nefilinhos. Nefilinhos são, alguns traduzem como gigantes, homens altos. Mas esses homens altos, eles não nasceram da cruza de anjos com mulheres na terra, não. Não, esses nefilinhos são filhos da serpente. A serpente, ela tinha uma estatura alta. E ela era da pele negra. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, o que acontece? Não foram anjos que abandonaram, não. Esses homens altos são filhos de Eva
com a serpente. É tanto que se eu pegar o capítulo 6 aqui, for ler aqui o capítulo 6, aqui diz assim, ó, quando os homens começaram a ser numerosos sobre a face da terra e lhe nasceram filhos, os filhos do Criador viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram como mulheres, todas que lhe agradaram. Então, a outra, aí mais embaixo diz assim, ó, ora, naquele tempo, quando os filhos do Criador se uniram a filhos dos homens e estas lhe davam filhos, os nefilins habitavam sobre a terra. Está dizendo que os nefilins já estavam sobre a face da terra. Então, o que acontece? Os nefilins vieram de Eva com a serpente. Começou lá atrás, bem no princípio. Não tem nada a ver com anjo, com mulheres. Nós vamos ver isso aqui mais na frente, nós vamos ver isso aqui com clareza. Então, o que acontece? O pecado de Eva, o pecado que Eva cometeu foi trair Adão. O pecado de Eva foi adultério. O primeiro adultério, ela abandonou. Ela abandonou quem, homens? Ela abandonou Adão e foi dar ouvido à serpente. Aí tudo isso aí está no Novo Testamento. Só que os líderes não conseguem ver. Por quê? Porque a igreja, a palavra igreja, é representada pela palavra mulher na Bíblia.